Meus queridos irmãos e irmãs que estão conosco, sempre acompanhando a nossa programação no canal Palavra Viva, no YouTube. Estamos iniciando mais um programinha intitulado Exemplos de Vida. Neste programa nós apontamos alguns personagens da Bíblia que têm algo a nos ensinar. Claro, nós entendemos que todos os personagens da Bíblia têm algo a nos ensinar. Afinal de contas, a sua história foi considerada pelo amado Espírito Santo como inspirada por ele. Então, ela foi colocada nas Escrituras Sagradas. Mas nós apontamos alguns que trazem alguns exemplos de vida bem pontuais e que vão nos inspirar a viver uma vida mais consagrada a Deus. E hoje nós vamos falar de 3 personagens: Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 jovens que enfrentaram a fornalha. A história deles está no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 19 ao 29. A palavra diz que Nabucodonosor ficou muito cheio de fúria e transtornado. O aspecto do rosto dele demonstrava a sua fúria e a raiva, o ódio que ele estava sentindo. E todo esse ódio e toda essa fúria de Nabucodonosor estava sendo direcionada a 3 rapazes: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Agora, por que Nabucodonosor estava tão bravo com esses rapazes? Exatamente porque ele havia construído uma enorme estátua e ele ordenou que todos o povo se prostrasse e adorasse aquela estátua quando ouvisse o toque das trombetas. Mas esses 3 jovens valentes, ousados, se recusaram terminantemente a se prostrar diante da estátua e diante da exigência do rei, a ponto do rei dizer: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sabe qual foi a resposta que esses jovens deram para o rei Nabucodonosor, o maior imperador da história, o homem que realmente tinha a vida deles nas suas mãos? Eles disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, movido por um ódio tremendo contra eles, o rei então deu a ordem que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente. E esses homens, eles foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. E isso aconteceu porque a palavra do rei era urgente, ou seja, o rei estava muito bravo e a fornalha estava sobremaneira acesa. O fogo da fornalha era tão forte que as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os guardas foram mortos imediatamente, carbonizados pelo fogo que saía da fornalha. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor ficou extremamente
espantado. Ele se levantou depressa e chamou seus conselheiros. E ele disse assim: peraí, nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Aí eles responderam: é verdade, ó rei. E ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Nabucodonosor viu o próprio Jesus Cristo pré-encarnado, na figura ali de um anjo, uma teofania da presença gloriosa do Senhor Jesus. Então, Nabucodonosor chegou à porta da fornalha, que estava sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ali se ajuntou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Eles não foram nem chamuscados. Os cabelos da sua cabeça estavam intactos. Nem os seus mantos se mudaram. Não havia nem cheiro de fogo neles. Então, Nabucodonosor, extremamente impressionado com o que ele viu, ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aleluia! Amados, presta bem atenção. Quando Nabucodonosor esquadrinhou o horizonte, viu pessoas de muitas nacionalidades ajoelhadas diante da imagem que ele havia constituído. Ele ficou feliz. Ele viu aquilo que ele queria. Pessoas de todas as nacionalidades prostrados, adorando a estátua que ele consagrou ao seu Deus. O rei tinha ordenado que quando a música soasse, todos deviam prostrar-se em adoração diante da imensa estátua de ouro erigida por ele. Até onde ele conseguia enxergar, as pessoas estavam obedecendo-lhe. No entanto, o rei recebeu a notícia de que 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, haviam se recusado a curvar-se. Nabucodonosor ficou então furioso e ameaçou jogar os 3 homens em uma enorme fornalha. Eles tinham que tomar uma decisão. Ou obedeciam a Deus, ou enfrentavam a fornalha. Ou obedecer a Nabucodonosor e desonrar a Deus. Os 3 homens optaram pela primeira alternativa, e Deus os livrou do mal. Exatamente como os livrou, o Senhor é capaz de livrar você também, seja qual for o fogo que você esteja enfrentando. Deus é poderoso para nos livrar das fornalhas nas quais somos lançados no dia a dia, pelas nossas lutas, nossos problemas, por pessoas que nos odeiam, pessoas que querem o nosso mal. O próprio Satanás e seus demônios agem no sentido de nos lançar para dentro de uma fornalha. Fornalha de problemas, de lutas, adversidades, sofrimento e tantas outras coisas. Portanto, confie em Deus, pois Ele pode e deseja ajudar você hoje, independentemente de qual seja a sua luta. Então, faça como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Enfrente a fornalha. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha dentro da fornalha. Há um 4º homem ali, certo? No seu caso vai ser o 2º homem. Ele vai estar do seu lado, ele vai estar pronto para ajudar você a vencer o fogo ardente dessa fornalha na qual você foi colocado. Creia em Deus, tome posse das promessas do Senhor e seja obediente a Ele. Não abra mão da sua fé, mas confie que o Senhor é aquele homem, é o Deus que está com você dentro da fornalha. Que Deus abençoe e você tenha um ótimo dia
meditando, refletindo sobre este exemplo de vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentando a fornalha. Pai, que em nome de Jesus, Tu estejas tomando nas Tuas mãos todos aqueles que estão enfrentando o fogo da fornalha. Seja através de um problema, uma luta, uma enfermidade, uma crise financeira, um problema no casamento, perseguições, o que for. Que o Senhor esteja dando força, resistência, ó Deus, implantando no coração desta pessoa, ó Deus, a mesma força e autoridade que o Senhor colocou no coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que eles recebam essa unção de ousadia para ficarem firmes sabendo que Tu serás o segundo homem lá dentro da fornalha. Tu estás junto com essa pessoa e vai dar a ela o grande livramento. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.